Eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o programa LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação, entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje temos um convidado muito especial, o Adalberto Benhaja. Ele é empreendedor desde os 17 anos, com uma vasta experiência no mercado de segurança eletrônica. Ele também é founder e CEO da BHC Sistemas de Segurança e está envolvido em diversos outros empreendimentos e iniciativas inovadoras. E também ele é influencer pela IFSEC Londres, na categoria de integradores, se tornando o primeiro brasileiro a conseguir o prêmio, ou seja, o primeiro lugar nessa categoria. E além disso, ele ainda tem um livro que chama-se O Sequestro da Segurança, uma jornada sobre o paralelo e lições de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Olha, esse papo aqui vai ser muito bom, viu? Adalberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Sempre bom estar conversando com você e vamos compartilhar um pouquinho do que a gente gosta e acredita sobre empreendedorismo. Excelente. O objetivo desse programa é justamente esse: a gente contar as nossas histórias, a gente inspirar, a gente orientar as pessoas, porque cada um tem sua bagagem, né? Cada um tem sua história, cada um vai construindo e muitas vezes um exemplo pode fazer a diferença na vida de uma outra pessoa, assim como muitos exemplos fizeram a diferença na minha vida. Então eu gosto de compartilhar isso e o LPA e você está justamente nesse caminho, né? Lilian Primo Albuquerque, você, para a gente conversar aqui e Muito bom. compartilhar um pouco de histórias e inspirar quem está ouvindo a gente. E claro que aprender. Eu acho que sempre é um aprendizado. Todo convidado que eu trago aqui, eu sempre aprendo muito com ele. Legal. Vamos começar já com perguntas, então, Bora, tá? bora lá. Olha, eu vi 17 anos, também comecei muito cedo. Eu comecei com 12, mas era bem amadora. Ganhou então. 14, ali eu estava dando aulinha de informática. 17 eu já estava me preparando para ir para a multinacional. Mas eu queria saber de você, porque você começou uma jornada empreendedora, né? Um cenário de empreendedor empresarial. Ou seja, não foi trabalhar para uma empresa, você foi construir um negócio com 17 anos. E isso é muito, para 17 anos é muito novo. Como é que você começou a entrar nesse mundo dos negócios tão novo? Conta pra gente. Legal, bacana. Bom, primeiro assim, eu sempre identifiquei que eu gostava de construir coisas. Fazer coisas onde não tem algo, passar a ter. Isso eu percebi meio cedo, assim. Uma passagem quando eu tinha mais ou menos também uns 13, 14 anos. Uns 13 anos. Eu consegui convencer, eu tenho dois irmãos mais velhos e meu pai. Eu consegui convencer eles, na época eles recebiam vale-refeição, ticket, papel. Aí eu convenci cada um me dar um por mês. Então eu ganhava todos os meses um ticket do meu pai, um ticket do meu irmão mais velho e um ticket do meu irmão do meio. Então eu tinha 3 tickets todos os meses. E aí eu ia para a escola, eu sempre estudei em escola pública, e aí ia para a escola e na hora do intervalo eu nunca fui de comer muito. Hoje até que eu como um pouquinho mais, mas quando era moleque eu não comia muito. E aí sempre tinha na sala de aula aquele amigo que tá sempre com fome, etc e tal. Quando chegava na hora do intervalo, eu Sim. oferecia dar o ticket para eles. E aí eu dava o ticket, a pessoa, e depois eu combinava, falava, como era valor baixo, no dia seguinte ou na semana seguinte ele me devolvia o dobro. Então assim, era basicamente assim, tinha um ticket, sei lá, de hoje como se fosse R$ 2, no dia seguinte ou na semana seguinte ele me devolvia 4. E assim eu conseguia comprar as figurinhas para colocar álbum de Copa do Mundo, essas coisas. Coisas que assim, vem de família humilde, nunca faltou nada, mas para você ter alguma coisa extra, aí você que precisava correr atrás. Então aí eu me achava mega importante porque eu não precisava ficar pedindo dinheiro pro meu pai para comprar figurinha, para comprar, sei lá, alguma coisa que eu queria para jogar bola, coisas assim. Então, essa questão de construir coisas, de fazer onde não ter, é quase que uma autonomia de você conseguir resolver seus problemas, isso me encantava de uma certa forma. E aí eu lembro que eu provocava muito meu pai desde moleque, assim, pô, por que a gente não monta um comércio, alguma coisa assim? E meu pai sempre falava, não, isso não é pra gente, porque, nossa, é muito imposto, governo, é complicado. E eu sempre ouvi, meu pai sempre falava o seguinte, cara, você precisa estudar, estuda bastante, entra numa grande empresa, trabalha 35 anos e se aposenta. Tipo assim, e se aposenta bem, e aí vai ser feliz.
essa conta nunca entrou na minha cabeça. Eu falo, não é possível, mas eu vou ter que ser feliz só depois de velho, depois que eu me aposentar. E eu ficava contestando ele. Mas assim, foi com base também na criação que ele teve e ele seguiu isso e para ele funcionou muito bem. Ele trabalhou quase 40 anos na Telesp, depois Telefônica, então para ele isso funcionou. Todo o histórico da minha família, nunca ninguém tinha empreendido. Assim, não tinha nem aquele tio que tem um comércio, assim, não. Nunca, ninguém tinha montado algum negócio. Então, não sei também se esse fato de nunca ter feito, se isso não me instigava de alguma forma. Não sei. Mas eu gostava muito dessa questão da autonomia de você poder tomar a decisão e não ficar com base só no que os outros falam. Então, isso era uma coisa que já me provocava. Mas basicamente eu comecei a entender a questão de como você transformar essa vontade de criar algo em valor, em rentabilidade. Me veio quando uma vez eu estava voltando da escola, isso eu já devia ter uns 14, 15 anos, e aí eu estudava de manhã, aí ia e voltava a pé todo dia e tal, demorava uns 15 minutos mais ou menos. Quando estava descendo a rua para entrar na rua de casa, assim, eu passei na frente de uma casa que estava reformando, deu para ver que ia ser alguma empresa, estava com cara de ser um comércio, alguma coisa assim. Tinha um senhor na frente. Eu, voltando um pouquinho, eu tinha uma bicicleta, que ela era branca, e na época estava moda bicicleta laranja fluorescente. E aí eu queria pintar bicicleta laranja fluorescente, e esse era o tipo de coisa, o a mais, que eu não ia conseguir com meu pai. Aí eu passei, vi que tinha um senhor lá e estava reformando o imóvel, eu toquei a campainha, ele veio conversar, perguntei o que ia ser lá, ele falou que ia ser uma fábrica de arma de chumbinho. Essas espingardinhas de chumbinho, ele ia fabricar arma de chumbinho. Eu falei que eu queria trabalhar. O que precisaria fazer para trabalhar com ele? Porque eu queria ganhar um dinheiro para pintar minha bicicleta laranja fluorescente. Isso com quantos anos? Isso já tem uns 14 para 15. Aí deu para ver que ele queria me dispensar, porque não vou contratar um menino de 14 anos para trabalhar. Então, eu entendo isso hoje, né? Porque na hora ele chegou e falou, não dá. Ele viu que eu estava com o uniforme da escola, certeza. Falou, não dá porque eu preciso de alguém que trabalhe o dia todo. Aí, tá bom. Mas quando eu saí de lá, para mim o meu entendimento foi, esse homem tem um problema. Ele precisa de alguém para trabalhar o dia todo e eu só posso à tarde. Aí, antes de chegar em casa, na casa antes da minha, toquei a campainha, saiu o Fabiano, que era um grande amigo, a gente jogava bola direto lá, e ele estudava à tarde. Eu toquei a campainha, o Fabiano saiu, eu falei, Fabiano, arruma um emprego pra gente. Aí ele, sério? Sério, você topa trabalhar de manhã? Topo. Aí eu voltei lá e nem entrei em casa ainda. Voltei, chamei de novo o seu Armando e falei, seu Armando, eu resolvi seu problema. Tem o meu amigo, ele mora aqui na rua, etc e tal, ele topa trabalhar de manhã, eu trabalho à tarde e a gente divide o salário. Ele deu pra ver que ele ficou desconcertado e contratou a gente. A gente trabalhou ali uns 3, 4 meses, porque depois o foco era a escola mesmo, etc e tal, mas consegui meu dinheiro para pintar a bicicleta da cor que eu queria, mas a grande mensagem que ficou para mim é que resolver dor das pessoas gera valor. Sim. Então ali eu entendi, cara, se você quer ser monetizado, ser rentabilizado, você precisa resolver o problema dos outros. Porque a mensagem para mim é que ele tinha um problema e eu precisava resolver. Então, isso aí foi fortalecendo para mim de conseguir estruturar um pouquinho melhor. Quando eu cheguei nos 16 anos, aí eu tinha feito alguns cursos de informática, montagem de computadores, manutenção. Aí eu falei, bom, agora eu vou começar a prestar serviço para amigo, família, arrumar o computador, instalar um Windows, enfim, fazer manutenção. Na época ainda, estamos falando dos anos 97, 98, as pessoas, PC não era uma coisa tão comum, então as pessoas tinham muitas dúvidas. E aí tudo bem. Aí eu tive um outro aprendizado, que eu comecei a prestar manutenção muito para familiar, parente, aí já tive um aprendizado que é não façam isso, porque não paga, né? Então eu já aprendi, não, parente não paga, então não é isso que eu quero. Aí, pouco tempo depois, eu consegui, por algum contato, prestar o serviço para uma empresa, que ela tinha 14 funcionários. Tinha um escritório na Barra Funda, em São Paulo, e aí eles tinham lá 14 computadores. E eu consegui um contratinho de manutenção com eles. Isso eu tinha 17 anos. Que basicamente era, se desse problema no computador, eles iriam me ligar e eu ia lá instalar o Windows, fazer alguma coisa assim. Quando passou mais ou menos uns 4 meses disso, essa empresa, na época um pouco antes, a Telefônica tinha adquirido a Telesp, né, aqui em São Paulo, e aí a Telefônica, ela terceirizou vários departamentos dela. E um grande departamento, que era um departamento que chamava Centro de Reparos, que era um departamento bastante importante dentro da Telesp, a Telefônica terceirizou e ela fez uma concorrência e quem ganhou essa terceirização foi essa empresa que eu prestava manutenção, que tinha 14 computadores.
E aí, basicamente, em 90 dias, eles precisavam absorver 800 funcionários que eram Telesp e estavam Telefônica. E aí, eles basicamente, em 90 dias, precisavam montar escritório para essas pessoas, precisavam ter computadores, precisavam ter toda uma estrutura. E ali eu identifiquei que eu tinha uma oportunidade porque eu tinha algo que eles não tinham. Então tinha um pouco assim também de uma coragem meio irresponsável, né? Porque eu pensei assim, falei, o que esses caras não vão ter? Tempo. Porque se em 90 dias eles têm que fazer tudo, o maior ativo que esses caras vão precisar é tempo. Eu falei, eu tenho de sobra. Só estudo de manhã, o resto do dia eu não faço nada. Falei, então tempo eu posso. Então aí eu entendi que tinha uma oportunidade, então eu comecei a fazer o seguinte, saía da escola, pegava o metrô, ia para Barra Funda e ficava a tarde inteira no escritório deles. Quando eu fiz isso por uns 15 dias, aí um dia o comprador passou e falou, você não vende computador também não? Falei, vendo, nunca tinha vendido. Aí eu falei, vendo. Aí ele falou, não, eu preciso de 3 computadores para amanhã cedo. Me falou o preço, eu falei, faço. Fiz R$5 mais barato. Não sabia nem quanto custava. Aí eu peguei, saí, peguei o metrô na Barra Funda, fui na Santa Efigênia, comprei as peças de computador, nisso passei, meu pai na época ainda estava trabalhando na Telefônica, passei, ele ficava perto da região da Pompeia, passei, peguei cheque com ele, porque nem isso eu tinha, fui para Santa Efigênia, comprei as peças de computador, fui para minha casa, montei, passei, virei à noite montando os computadores, convenci meu irmão no dia seguinte de manhã me levar de volta para o escritório, porque nem carro eu tinha, muito menos habilitação, e aí entreguei os 3 computadores ali, e ali eles começaram a confiar em mim, porque eu resolvia o problema deles de tempo. Resumo da ópera, tive que abrir empresa, tive ela por 6 anos, vendi mais de 3.000 computadores para eles, pontos de rede ao longo desses 4 computadores. Então, assim, basicamente com 17 anos eu era um desempregado, com uns 19 eu estava ganhando umas 10 vezes mais que meu pai. Aí comecei a achar que eu era o menino prodígio. E aí foi quando, por total incompetência de gestão, de não saber cuidar de pessoas, de processo, muito menos de dinheiro, com 23 anos eu quebrei. Nossa, olha só. Olha que experiência que a Adalberto trouxe aqui, gente. Na hora que a gente olha esse cenário, ele traz uma rica experiência de coragem, de realmente tentar, de fazer acontecer. Mas ele trouxe um ponto muito importante. Ele não tinha ali a maturidade da gestão que hoje ele tem nos negócios, né? Ou seja, você aprendeu com isso. Sim. E você contando a história do ticket alimentação, me deu um déjà vu aqui, porque quando eu era pequena também, o meu irmão mais velho me dava o ticket de alimentação dele, eu convertia em dinheiro e emprestava para os meus próprios irmãos Legal. a juros e também fazia compra de coisas para vender, que foi um dos primeiros negócios que não deu certo, porque eu identifiquei as personas erradas, né? Legal. E eu tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. E depois eu segui para a carreira de informática. Então, na hora que você fala montagem, manutenção de computadores, fiz Lembro um bastante. pouquinho disso, né? Fiz até curso da Compaq, para quem lembra, ia na Fiz Fenasol. SOS Computadores, nem sei se existe, mas na época era... Exato, eu fiz uma outra escola de bairro. Mas enfim, olha só a dica que ele deu para vocês. Uma história desde lá de novinho, passando por diversos desafios, mas sempre criando coragem para fazer as coisas acontecerem. E aí, transformando e vindo para um cenário onde ele chegou a quebrar, mas agora ele pivotou o modelo. Ele vai contar isso para vocês no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante... Próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos.
Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos! Agora estamos no segundo bloco, onde a gente vai conversar mais com esse empreendedor que está trazendo uma história aqui muito interessante para a gente refletir, principalmente sobre as decisões que a gente vem tomando. E tudo tem suas fases, né? Tudo tem o momento certo para as coisas acontecerem e a gente tem que passar por várias situações, né, Adalberto? Bastante, A gente tem que estar sempre preparado porque a vida vai aprontando algumas também, né? Exato. Mas você superou tudo isso e trouxe a BHC Sistemas Segurança, que é uma integradora com projeto de segurança. Mas claro que você também enfrenta desafios. Conta pra gente um pouco dessa mudança que você teve, porque todos os jovens, eles têm desafios. Tem um jovem empreendedor, que eu falo que jovem empreendedor não tem idade. Porque ser jovem empreendedor, você pode estar saindo de uma corporação e ser um jovem empreendedor empresarial. Ou você ser novo e ser um jovem empreendedor ali aprendendo sem ter a bagagem corporativa, né? Então tem ali algumas características diferentes. Eu acho que todo mundo tem desafios. Conta pra gente, como é que você foi para a BHC Sistemas? Legal. Quando eu quebro lá com 23 anos, eu identifiquei que eu quebrei por total culpa minha. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Às vezes as pessoas, elas automaticamente, quando acontece algo não bom na vida delas, elas tentam colocar a culpa em outras coisas como uma forma de doer menos. Sim. Eu acho que então ali eu consegui ter a capacidade de entender que eu quebrei 100% por culpa minha. Não foi por questão de governo, não foi por questão de política econômica, não. Foi porque eu errei. E eu identifiquei que eu errei em 3 coisas. Não sabia cuidar de dinheiro, não sabia cuidar de pessoas e não sabia cuidar de processos. Eu achava que era só vender e instalar. Eu não achava que precisava cuidar de pessoas, saber cuidar de dinheiro, enfim. E aí, quando eu quebro, depois que eu entendi isso, o que eu mais fui fazer foi estudar sobre pessoas, dinheiro e processos. E aí, a vontade de empreender não saía, não foi embora. Mas, obviamente, aí eu fui para o mercado
Na época eu tinha acabado de me formar em engenheiro, e aí eu entrei numa empresa de segurança eletrônica, conheci o segmento, me apaixonei, tive facilidade de entender, aí o conhecimento de informática ajudou nisso, e aí fui trabalhar em vendas, porque precisava até resolver umas pendências financeiras que veio de ter quebrado a empresa, e aí me dediquei absurdamente em vender, e aí consegui ter bons resultados, e aí 5 anos depois eu falei, não, eu preciso voltar a empreender, porque é de fato o que eu queria, é o que me motiva a fazer. E aí 5 anos depois de ter quebrado, eu começo a BHC Sistemas, que é uma empresa de projetos de segurança. A gente começou completamente do zero, as primeiras 200 câmeras, eu e meu sócio que subia na escada, passava cabo, furava a parede para fixar o equipamento. Aí a BHC, nós somos uma empresa de projetos onde a gente entende a dor de condomínios, empresas, órgãos do governo, para aumentar o nível de proteção através de tecnologia. Então a gente desenha o projeto para a empresa e depois cuida de toda a implantação. Fazer a instalação, fornecimento dos equipamentos, o pós-venda, esse é o pensamento. E aí quando você começa um negócio do zero, é importante você ter alguns pontos de pedras fundamentais na empresa. Eu acho que esse foi um ponto de bastante acerto quando a gente começa a BHC. Um deles foi ser um negócio que o foco seja receita recorrente. Perfeito. Então, assim, para que você consiga ter um crescimento mais sustentável, você, então, sempre desenvolver produtos que te gerem receita recorrente. A outra coisa, buscar que nenhum cliente seu represente mais que 4%, 5% do seu faturamento. Não quer dizer que você não pode ir atrás de um grande cliente, mas se você conquistou um cliente que representa um percentual muito grande do seu faturamento, significa que você precisa correr atrás de outro, porque senão você tem o risco de perder um cliente e seu negócio quebrar, porque você perdeu um cliente. Então, sempre tive essa preocupação de assim, cara, se a gente perder hoje o nosso maior cliente, não pode afetar em nada a estrutura da empresa. Eu não posso precisar demitir gente porque eu perdi um cliente. Então, a gente começa a direcionar o negócio para ter essas características. E aí, quando você define, claro, o que você quer fazer, o que você acredita, o negócio vai caminhando para isso, porque você fica focado naquele momento. Então, assim, acho que ter claro esses pontos de pedra fundamental fazem muito sentido. O outro conceito, principalmente eu aprendi também, depois de ter quebrado, que eu prefiro o negócio com sócios. Eu prefiro ter sócios, eu acho que eu consigo crescer mais rápido assim, só que você tem que ter algumas preocupações. Uma delas você precisa combinar a saída na entrada. Então, a hora de você definir o que seu sócio faz, o que você faz, e deixar discutido o seguinte, e se der errado, o que a gente faz? Você precisa documentar tudo que vocês precisam fazer se der errado. Só que vocês precisam fazer isso na hora que está tudo bem, na hora que está começando. Porque aí é fácil você colocar uma cláusula, uma condição que seja um pouco mais chata para um para o outro. Porque se você deixar para discutir isso depois que o negócio estiver indo mal, fica ruim. E a outra coisa, assim, eu até brinco que a sociedade é semelhante a um casamento. A diferença só é que no casamento a gente celebra as igualdades, né? O que o marido, a mulher gostam de fazer, eles celebram. No caso da sociedade, você celebra as diferenças. Então, é onde o outro é diferente de você, mas seja complementar, é o que faz sentido. Porque nós temos a mania de normalmente querer achar pessoas iguais a gente, né? Porque nos deixa numa zona mais de conforto. Quando o certo numa sociedade, até num time, é você buscar pessoas completamente diferentes de você, mas que elas te complementem, de forma que você mais elas fica uma coisa mais relevante. Então, acho que esse conjunto de gestão, de pessoas, entender, discutir a saída na entrada, isso deixa muito mais fácil a jornada do empreendedor. Ele vai ter os outros desafios, vender, correr atrás de cliente, implantar, resolver problema, isso daí sempre vai ter, correr atrás de produto, isso não muda. Mas se você não tiver essa base bem estruturada, deixa a jornada bem mais difícil. Olha só, quantas dicas aqui, hein? Esse ponto da sociedade realmente é muito importante, porque é um casamento, então a gente tem que avaliar isso e por experiência, eu também tive desafios, eu acho que às vezes a gente vai no momento de tipo, vamos fazer acontecer, vai dar certo, tudo, mas você tem que estruturar muito bem. Sim. E eu acho que esse ponto da saída, ele é fundamental. Porque às vezes no começo tá todo mundo empolgado ali, né? Exatamente. Mas vamos contar mais, porque tem mais coisas que o Adalberto faz aí nesse mercado, nosso grande mercado, né? Que esse mercado empreendedor.
eu vi que você está como CVO da Bicom, que é uma fabricante também de soluções de segurança, né? Como geradores de neblina. Eu queria que você contasse um pouco sobre a inovação que tem por trás da Bicom. E, gente, sabe o que é CVO? Chief Visionary Office, ou seja, uma pessoa que olha as coisas que é um visionário dentro da empresa. O trabalho dele é trazer ideias novas, coisas novas para dentro da empresa. É isso mesmo? É isso mesmo. Como eu sempre fico me desafiando, chegou uma hora que assim, você tocar um negócio, começar um negócio do zero não é fácil. Aí chega uma hora que você fala, quero ir mais, quero fazer mais. E aí eu começo a me envolver em alguns outros negócios, desde investindo, sendo sócio em alguns outros negócios, com o seguinte pensamento. Eu precisava criar, eu entendi assim, eu preciso criar um ecossistema em volta do Adalberto. De forma que as coisas fazem sentido e se conectem através do que eu acredito. Então, eu comecei a investir em outros negócios que eu entendo que são negócios que eu consigo contribuir, seja com, que eu consigo de fato agregar, mas que sejam negócios que eles também se complementem para que um negócio consiga ajudar o outro. E aí, nessa transição, nesse movimento, como o mercado de segurança é o mercado que eu me apaixonei lá atrás, e é o que eu entendo, é o que eu conheço, é o que eu gosto de fazer, no ano passado, 2023, surge uma oportunidade de uma empresa, que é a Bicom, que é uma empresa de 23 anos no mercado, e há 8 anos ela trabalha com uma solução que chama gerador de neblina, e ela precisava de uma questão seguinte, o gerador de neblina é um equipamento, o objetivo dele é quando acionado através de um sistema de alarme, sistema de imagens, ele emite uma neblina que em poucos segundos tira completamente a visibilidade do invasor. Então assim, se a gente estivesse aqui nesse ambiente, o gerador iria disparar, em 5, 10 segundos ninguém ia enxergar mais nada. O objetivo é tirar a visibilidade, porque parte do princípio que eu não consigo roubar o que eu não vejo. Então se eu tirar a visibilidade, a pessoa não vai conseguir roubar. Esse produto, quando ele surge, há 8 anos atrás, o mercado bancário abraçou demais. Então, basicamente, hoje, 70%, 80% das agências bancárias possuem o equipamento. Então, no setor bancário, é um produto bem consolidado. Porém, para a empresa continuar crescendo, era necessário conseguir atender outros mercados. Sim. E isso a empresa enfrentava algumas dificuldades de fazer esse desafio. E aí é onde surge a oportunidade, junto com um grupo de investidores, a gente compra a empresa. A gente comprou 100% da empresa no ano passado. Com o objetivo de a gente transformar o gerador de neblina numa solução mais conhecida e que as pessoas conheçam, porque hoje ainda o maior desafio do produto é o desconhecimento. E aí, por que a função CVO? Porque se a gente define como CEO, que era a princípio até o que foi pensado e projetado, só que cada vez mais o CEO precisa garantir que os processos e o operacional, o dia a dia da empresa ande de forma perfeita. E na hora que você faz isso te consome de um jeito que você não vai conseguir olhar o amanhã. Então, a gente chega nessa conclusão que não. Deixa alguém tocar a operação e deixa o Adalberto muito mais para olhar da porta para fora, exatamente a questão de ecossistema, dentro do mercado de segurança, divulgar o produto, divulgar institucionalmente, que isso faria muito mais sentido. Então, o meu papel tem sido esse, cada vez mais divulgar a solução, participar de eventos, participar de feiras, conversar com integradores, com empresas distribuidoras, trazer novas conexões, parcerias do produto. Então, é isso que eu tenho me desafiado a ter feito, e a gente já tem conseguido ter alguns resultados bem interessantes. Então, basicamente, o gerador neblina, o objetivo dele é tirar o tempo que o invasor tem após entrar no ambiente, mesmo que o alarme detecte e tudo mais, até você ter um efetivo lá para fazer algo, quando ele perde a visibilidade, você consegue proteger o ambiente. Olha que interessante, né? Uma solução realmente de segurança que envolve tecnologia. E o Adalberto, ele está ali preocupado em que coisas novas ele pode estar trazendo para essa empresa para agregar e gerar valor para a empresa e para o cliente. Então fica a dica aí também para vocês. Mas para a gente fechar esse bloco ainda, que a gente está indo para o final já desse próximo bloco, eu queria que você contasse um pouco do CT Hub. Que eu sei que você faz parte, você é membro do conselho do CT Hub, né, que é o maior hub de negócios relacionados ao mercado de segurança na América Latina. Eu queria que você contasse um pouco quais são as principais iniciativas do CT Hub, como é que ele funciona. Legal.
O CT Hub ele nasce em 2019, um pouco antes da pandemia, com o objetivo de ser uma revista física. Então imagina que você abre uma revista, você vai passando pelos fornecedores, os produtos que existem. O objetivo era fazer isso de forma física. As pessoas fossem num lugar e em vez de ficar folheando as páginas, ela vai andando e vendo os produtos. Então ele nasceu com o objetivo de ser um hub, onde os principais fabricantes do mercado de segurança expõem seus produtos de forma permanente ali, onde as pessoas possam ir lá, frequentar, consultar, olhar. Só que logo depois que a gente nasce, vem uma tal de pandemia. E aí fecha o espaço. Então imagina um lugar que foi feito para ser 100% físico, sem poder ter presença física. E aí é onde a gente pensa de ir para o digital. E aí basicamente como funciona? No CT, quando começa, eu não fui um dos fundadores, não era investidor. Só que eu era próximo, eu frequentava como uma pessoa do mercado, eu usava o Hub para fazer conexões. Quando veio a pandemia, eu sugeri para eles, cara, por que a gente não começa uma live no YouTube para os fundadores? E a gente começou a fazer juntos. E isso transformou o negócio, a visibilidade, e aí depois eu me tornei investidor, comprei um pedaço da empresa e sou um dos investidores do CT Hub, onde o objetivo é não vender nada, mas conectar todo mundo do mercado de segurança. Então, com salas de treinamento, auditório, tem um coworking para o profissional do mercado de segurança, além da questão dos espaços com os expositores colocando seus produtos. E aí a gente faz lá frequentemente eventos, happy hours, para fazer as pessoas do mercado de segurança, os clientes finais, se encontrarem ali, ver as soluções e se falarem. Então o objetivo do CT Hub é fazer conexões mais nichado no mercado de segurança. Então tipo assim, uma pessoa quer conhecer alguma solução de segurança, que fornecedor é bom, tem uma empresa que possa implantar, no CT ele poder se conectar com o maior número de empresas desse segmento, para depois ele começar a conversa e decidir de quem ele acha que faz sentido comprar ou não comprar. Mas então esse é o objetivo do CT, é conectar todo mundo para que aí eles façam negócio. Excelente. Ou seja, vocês estão vendo aqui que são várias faces aqui que ele atua, né? Ele falou da BHC, falou da Baicon, falou do CT Hub, mas tem mais. Inclusive, a gente está conectado em algumas iniciativas que no próximo bloco eu vou contar para vocês. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia, resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente.
Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos agora para o terceiro e último bloco. Ai, já está Poxa, acabando aqui, gente. Tem mais aqui 15 minutos para a gente conversar e vocês acompanharem mais sobre esse grande empreendedor aqui, trazendo várias dicas aqui para a gente. Adalberto, está rolando agora também um evento que vocês fazem todo ano, que envolve o mercado de segurança. Vocês já fizeram um congresso. Conta um pouco para a gente sobre esse evento, o que ele fomenta, o que ele traz e qual que é a importância dele para o mercado. Legal, bacana. A gente tinha o Congresso Segurança Eletrônica, que a gente realizava todo final de ano, normalmente em novembro, assim, com o objetivo de encerrar o ano do mercado de segurança. Então era um evento onde tinha palestrantes e o objetivo sempre era palestrantes que não falassem de segurança. Exatamente para conectar, inclusive no último de 2023 você esteve com a gente, deu uma aula ali no palco, foi muito bacana. Falei sobre inteligência artificial, gente, falei sobre inteligência artificial e todo mundo que estava lá saiu utilizando a IA na palma da mão naquela hora. Verdade, a Lilian fez um exercício ali, todo mundo saiu conversando até, foi bem bacana. E aí a gente sentiu uma oportunidade de ter uma evolução desse congresso, e até com base em experiência em outros segmentos, e aí é um ponto que eu acho importante para as pessoas, para os empreendedores, que não existe nenhum problema em você copiar boas práticas. Sabe assim, você tem que estar olhando boas práticas e usá-las mesmo. Modelar, E aí né? você modela, você ajusta para o seu negócio, porque você sabe. E aí até visitando diversos eventos fora do Brasil, como o Web Summit, o próprio Bossa Summit, outros eventos em outros países, a gente identificou que a gente tinha uma oportunidade de transformar esse congresso num summit, num encontro onde tivessem profissionais, mas o cliente final também falando, junto com espaço para as pessoas de fato fazerem negócios. Então a gente muda o congresso para o SEG Summit. A gente lança o SEG Summit em 2024, onde vai para um espaço muito maior, ele acontece no AMB, no distrito AMB, onde a gente vai ter 160 expositores, então 160 empresas expondo seus produtos. A gente inova da seguinte forma, entregando todos os expositores prontos, iguais, para não ter, porque o nosso interesse também era democratizar o acesso a um grande evento. Então a gente tem diversas empresas expondo seus produtos, suas soluções, onde as pessoas têm o acesso gratuito à área de exposição para conhecer essas soluções e fazerem negócios. A gente tem mais 6 espaços VIPs, que são salas de 300 metros quadrados, mais ou menos cada uma, onde empresas farão eventos paralelos. Então a gente vai ter lá o segundo encontro de centrais de monitoramento, a gente tem encontro de segurança para ferrovia, segurança bancária, inclusive tem uma sala também da Bossa Invest, onde os investidores, startups também poderão já falar sobre o que é Bossa Invest. Exatamente. E a gente também tem um teatro,
dentro do espaço do AMB, onde lá cabem 2.500 pessoas. Então, a gente deve ter aproximadamente 4.000 pessoas na área de exposição, de acesso gratuito. E dentro do teatro, a gente tem um espaço para 2.505 pessoas, onde ali, por um ingresso pago, a pessoa tem acesso a 8 painéis temáticos com soluções, aonde a gente está colocando o cliente final para contar suas dores. Então, a gente tem CEO da Copel, tem diretores da Vale, da Petrobras, contando suas dores em relação ao mercado de segurança. E intercalado com esses 8 painéis, a gente tem 3 palestrantes, a Carla Sarni, que é da Ama Vacina, Sorridentes, a gente tem o João Kepler finalizando a parte da manhã, isso em 2024, e o Ricardo Amorim encerrando o evento técnico. E a gente também traz o ponto de, após todo mundo fazer negócio, se conhecer, network, absorver conhecimento, a gente acredita que a gente precisa confraternizar. A gente precisa comemorar o que a gente conquista. Então, ao final do Seg Summit, depois que todo o conteúdo termina, a gente encerra com o show do Jota Quest. Muito legal. É muito bom, assim, fomentar eventos, fomentar congresso, fomentar, no caso, um summit de segurança, onde envolve conexão de pessoas, envolve aprendizado, oportunidades e, claro, fazer negócio. E quando a gente fala de fazer negócios, vocês sabem, eu sou investidora no segmento de startup, invisto pela Boss Invest, que é o maior fundo da América Latina, invisto na pessoa física de forma direta, estou envolvida em 2 pools, eu faço parte da liderança de 2 pools, um é o Ladies, focado em mulheres, e o outro é o de inteligência artificial, onde eu foco em startups de inteligência artificial, e o Adalberto ele é focado também num portfólio focado em segurança. E, Adalberto, você já tem várias startups investidas pela própria Boss Invest, também deve ter alguma coisa direta. Conta pra gente, como é que você vê a oportunidade no segmento de startup, né? Por que você investe? Porque assim, eu tenho porque que eu invisto, mas conta como é que você vê isso, como é que você vê esse mercado? Legal. Eu invisto porque, de verdade, quando em 2017, mais ou menos, eu comecei a ser consultado por LinkedIn, rede social, por alguns estudantes que queriam começar negócio, assim, e aí eu curtia bater um papo com eles. Só que eu não sabia direito o que era isso. Para mim era só bater papo. E aí depois eles mesmos falaram, não, então você pode dar uma mentoria, etc e tal. Aí eu falei, então esse bater papo é mentoria porque está de fato servindo para eles, para o negócio deles. E aí comecei a pesquisar a mentoria para startup, faz muito sentido, smart money e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso aprender disso. E aí fui para a rede de contato, o pessoal falou, cara, você precisa ir para um evento lá em Portugal, o Web Summit, que lá fala tudo de startup. Legal, peguei e fui lá para Portugal. Quando chega lá no primeiro dia de evento, me conecto com algumas pessoas e conversando com algumas pessoas, estava lá o João Kepler. E aí, eu de verdade não o conhecia, a gente começou a conversar. E o João Kepler é o fundador da Boss Invest. Então, e o maior investidor anjo da América Latina. E aí, conversando com ele, entendi o que era startup, falei, eu acho que faz sentido esse negócio, que basicamente é você investir em negócios inovadores, que tenham base tecnológica e tem uma maior chance de escala. Então, obviamente, é um investimento de altíssimo risco, porque você investe antes de algo que quer ser gigante. Então, você tem um potencial de risco enorme, mas também você tem um potencial de retorno bastante grande. E quando eu entendi que então você apoiar, você ajuda a mitigar esse risco, eu falei, pô, faz sentido, porque não é simplesmente bota dinheiro lá e vê no que vai dar. Você investe com dinheiro até para mostrar o skin the game que você de fato acredita, mas você apoia com mentoria com base naquilo que você viveu, que eu acho isso legal. Porque, e hoje em dia, com rede social e tudo mais, é muito fácil pessoas que falam bonito, etc e tal, mas você vai ver a pessoa, o que você já fez de verdade? Exato. E aí quando você vê que não, ter quebrado, ter feito negócio, ter ganhado dinheiro, ter perdido dinheiro, ter contratado bem, ter contratado mal, quando você vê que isso dá valor para, você ajuda o outro a errar menos e aumenta a chance de ele ter sucesso, pô, faz sentido. Então, juntar o investimento financeiro com capital intelectual, para mim isso que me fez aproximar de startup. E aí, obviamente, a Bossa, nesse sentido, eu acho que ela é uma das melhores que faz isso, de juntar o capital intelectual, tanto é, né, os investidores que tem. A gente se conhece através disso e quantas pessoas boas que a gente se conheceu. E aí, depois de um tempo, eu fiz a provocação, pô, por que a gente tem algo voltado para o mercado de segurança? Porque o mercado de segurança, inicialmente, ele não é assim um mercado sexy, igual uma fintech, mercados que as pessoas naturalmente querem mais investir. Segurança é uma coisa que às vezes as pessoas não falam muito porque remete à insegurança. Então, a gente se desafiou a montar um pool que investisse em startups do mercado de segurança.
E aí foi isso, a Bossa abraçou esse projeto e a gente tem buscado startups que tenham soluções com base tecnológica que queiram ajudar a resolver as dores do mercado de segurança para a gente investir. Vamos deixar até algumas dicas aqui para vocês. Por exemplo, está aberto o pool de inteligência artificial. Então, se você tem uma startup no segmento de inteligência artificial, se inscreve, acessa lá o seu navegador, procura a Bossa Invest e procura ver se você atende a tese. A mesma coisa, ó, o Adalberto acabou de trazer a dica, o pool de segurança. Então, no pool de segurança, se você tem uma startup que enderece soluções para o mercado de segurança, se inscreve, tenta buscar a captação, só que você tem que atender a tese. Lembra que eu falei o porquê que eu invisto, né? Porque eu acredito que não é modinha. Eu acho que é realmente algo que envolve a inovação. Então, investir em startup, você está trabalhando em inovação, você está gerando oportunidade, capital para o nosso país, ou seja, emprego. Porque na hora que eu coloco dinheiro para investir em uma startup, eu estou colocando para aquela startup, não necessariamente ela está indo num banco buscar o dinheiro, e eu estou gerando um novo emprego, eu estou gerando oportunidade. Óbvio que é um investimento de risco, gente. Isso também tem que levar muito em consideração. Por isso que a gente sempre fala, né? Investir no máximo até 8%, 10% do seu capital em startup, porque é um investimento de risco. Então, na hora de investir, não coloca todo o seu dinheiro. Claro que quando você entra num cenário societário, é diferente, porque aí você está dentro da operação do negócio. Como um anjo investidor, como investidor de startup, a gente sempre busca equilibrar ali o nosso capital, porque é um investimento de risco. E claro, o mais importante, além do capital financeiro, é o que o Adalberto trouxe muito bem, o smart money, o dinheiro inteligente, como é que eu ofereço mentoria, conexões, como é que eu ajudo essa startup. Eu faço esse trabalho com as startups que eu invisto, já trouxe startups aqui no programa, onde eu quero fomentar, dar visibilidade, gerar oportunidade para que elas cresçam, porque na hora que elas crescem, consequentemente, eu também acabo crescendo, o mercado acaba crescendo e a gente fomenta o nosso país, o que é muito importante. Mas estamos aqui, olha, nessa conversa maravilhosa. Legal. É um prazer aqui estar conversando com você, Tô adorando Adalberto. estar aqui, pode chamar mais vezes que eu tô adorando. Ah, que bom. Ah, e além de tudo, a gente ainda atua em conselho, né? Verdade. Nós somos conselheiros da Bossa Invest lá, com foco no conselho de investidores, ou seja, olhando a dor do investidor, sempre se desafiando, aprendendo e contribuindo para o mercado. Então isso é muito bom, né? A gente entender que a gente está se desafiando, a gente coloca o nosso dinheiro ali, mas porque a gente entende que vai ser algo melhor para um contexto como um todo. E óbvio, como é risco, pode ser que tenha uma startup que não dê certo, pode ser outra startup que dê certo e faz parte. Mas agora, eu quero te convidar para você fazer um bate-bola aqui de palavras comigo. Bora. Queria que você contasse para mim o que representa para você empreendedorismo. Legal. Para mim, em uma palavra, pode ser em uma palavra. É transformação. Transformação. E inovação? Inovação para mim é melhorar o que existe. Melhorar o que existe. Segurança. Segurança, ela inicialmente, as pessoas vão entender, ela é oposta a conforto, mas ela, a médio e longo prazo, ela te traz conforto. Talvez as pessoas vão refletir um pouco disso, porque normalmente quando você implanta alguma coisa de segurança, a pessoa tem um pouco menos de conforto, porque vai ter controle, esse tipo de coisa. Mas você se sentir seguro é um super conforto. É um valor, eu acho. É um valor, não tenha dúvida. Segurança. Investimento. Algo necessário. É necessário, assim, todas as pessoas precisam investir. Porque o investimento, ele não é só financeiro, mas todo mundo tem que fazer. E a gente precisa ajudar, principalmente no Brasil, as pessoas estarem mais dispostas a isso, a aprender, a conhecer, investirem, para elas serem autônomas das próprias vidas. Tecnologia? É um meio. Influência. Hoje em dia é mega importante. Estratégia. É o ponto inicial para qualquer coisa que você for fazer. Crescimento. Necessário também e tem que ser sempre. Intraempreendedorismo. É o seguinte, o intraempreendedorismo é o empreendedor que não quer arriscar num CNPJ dele. É você empreender no CNPJ de outro. Sucesso. É você poder fazer do seu tempo, usar o seu tempo com que de fato te toca o seu coração. Muito bem, olha, passou no teste aqui, ó. Respondeu todas aqui muito bem. Legal, Adalberto. Eu quero te entregar aqui uma lembrança da Granfinal. Obrigado. Eles fazem doces maravilhosos. É nosso apoiador aqui no programa. Para adoçar a nossa vida.
também, ó, a Dux, que sempre traz soluções para nossa segurança também, Boa. protegendo contra germes e bactérias. Então esse é um produto super legal de se usar. E a Que nossa legal. caneca para você tomar o seu chá, o seu café Aí e lembrar sim. da gente. Boa. Lembrar do nosso programa, que está sendo excelente. E quero te pedir para você Obrigado, deixar adorei. aqui uma mensagem final para os nossos telespectadores, ouvintes, e deixar suas redes sociais também. Legal. Bom, a mensagem assim, empreender não pode ser algo, na minha visão, relacionado a dinheiro. Empreender tem que estar relacionado com um propósito de vida. Você, de fato, precisa saber o que te move, o que faz você se sentir bem, e isso precisa ser impactante para a sua vida, para a vida das pessoas, para a sociedade. Então, assim, quando você pensa em empreender, pensa primeiro no qual é o impacto que você quer causar, o quão bem, qual é o seu propósito. Que aí o dinheiro naturalmente vai vir. Tem muita gente que às vezes começa pensando só no dinheiro. E empreender também não é só você ter uma empresa. É a atitude empreendedora que isso a gente precisa ter nas nossas vidas. E se na vida comercial, empresarial, você não quer assumir o risco todo seu, empreenda. Mas um CNPJ de outro. Tenha a mentalidade de empreendedor, que aí você se torna um empreendedor, um intraempreendedor. Mas assim, esse propósito de querer crescer, de querer impactar as pessoas, de fazer bem à sociedade, transformar onde não existe em algo que existe positivo, esse é o conceito de empreendedorismo e é isso que eu gostaria que as pessoas cada vez mais tivessem para... As pessoas vão ter bons resultados com esse pensamento. De fato, eu acredito nisso. Excelente. Como é que as pessoas te acompanham? Boa. LinkedIn ou Instagram pode seguir @adalbertobenhaja ou no site www.adalbertobenhaja.com.br. Bom, pessoal, acho que tivemos vários insights aqui, várias ideias com essa conversa. E se você quer conhecer mais histórias como essa, acompanhe o nosso programa LPA e Você, também pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo Instagram @LPA e Você, e acompanhe as minhas redes sociais também, no Instagram @Lilian_Primo Albuquerque e pelo LinkedIn Lilian Primo Albuquerque. Te vejo no próximo episódio. Obrigada!